Lista de vegetarianos notáveis. Abraham ibn Ezra 1092-1167, astrônomo, matemático e exegeta hispano-árabe da Idade Média. O grande doutor Abraham Lincoln 1809-1865, político e presidente norte-americano. Apesar dos rumores, Lincoln não foi vegetariano nem defensor dos animais. Adolf Hitler 1889-1945, político, filósofo e idealista austríaco. Há provas de que Hitler comia carne. A fonte está no link. Agostinho da Silva 1906-1994. Filósofo, poeta e ensaísta português. Almar 973-1058, filósofo, poeta e escritor árabe. Alicia Silverstone 1976, atriz americana. A partir de 1998 Alphonse de Lamartine 1790-1869, escritor, poeta e político francês. Alice Milano 1972, atriz estadunidense. Amilcar de Souza 1876-1940, médico e escritor português. Amos Bronson Alcott 1799-1888, escritor e pedagogo americano. Ângelo Jorge 1883-1922, escritor português. Anna Kingsford 1846-1888, médica, escritora e mística britânica. Annie Wood Besant 1847-1933, autora, militante socialista, ativista e defendedora dos direitos das mulheres. Antão do Deserto, c. 251-356, também conhecido como Santo Antão do Egito, Santo Antão, o Grande, Santo Antão, o Eremita, Santo Antão, o Anacoreta, ou ainda o pai de todos os monges, é comumente considerado como o fundador do monaquismo cristão. Antoni Gaudí 1852-1926. Arquitecto catalão. Antoni Quiadis 1962, vocalista da banda Red Hot Chili Peppers. Antonio Coxi 1695-1758, médico e escritor italiano. Antonica Merling 1966, ator e cantor apolônio de Tiana 2 a.C., c. 98. Professor e filósofo neopitagórico grego. Ardisson Ferreira 1873-1932, médico e cirurgião português. Ariana Grande 24, 2013, cantora estadunidense. Azoka 304 a.C., 232 a.C., imperador indiano. Avril Lavigne 1984, cantora canadense. Carece de fontes. Belinda Carlisle 1958, cantora estadunidense e ex-integrante da banda de new wave oitentista The Go-Go's. Bernardine de Saint-Pierre 1737-1814, escritor e botânico francês. Bhaktivedanta Swami Prabhupada 1896-1977, místico indiano, fundador Acharya da Sociedade Internacional da Consciência de Krishna. Bob Barker 1923. Ator e apresentador de televisão norte-americano. Brigitte Brophy 1929-1995, escritora, feminista e ativista inglesa. Brigitte Bardot 1934, atriz e cantora francesa. Brian Adams 1959, cantor, compositor e fotógrafo canadense. Caio Musônio Rufus século I, filósofo estoico romano. Cario Lewis 1961, atleta norte-americano. Carlos Dias Fernandes 1874-1942, escritor brasileiro. Casey Affleck 1975, ator americano. Cesar Chavez 1927-1993,
Ativista dos direitos civis e líder sindicalista mexicano Charles Webster Lead Beater 1847-1934, sacerdote, bispo, escritor e orador xiii de 1951 cantora, compositora e guitarrista, líder da banda The Pretenders Christian Serratos 1990 atriz e modelo estadunidense Cid Moreira 1927 locutor e apresentador de telejornal brasileiro Cloris Leachman 1926, atriz estadunidense Dan Piraro 1958. Pintor, ilustrador e cartunista americano Darren Aronofsky 1969, diretor, roteirista e produtor de cinema estadunidense T. Fontaine, Requiem for a Dream, The Wrestler, Black Swan, Noah Daryl Hannah 1960, atriz norte-americana, celebrizada por filmes como Blade Runner, Splice, Wall Street. Roshani Kilby é vegetariana desde os 11 anos. David Hartley, 1705-1757, filósofo britânico David Wallechinsky 1948, comentarista esportivo e escritor de livros de referência estadunidense Denis Weaver 1924. 2006, ator dos Estados Unidos Diana Grau 1986 atriz, cantora e dançarina estadunidense Diederik Samson 1971, político Desidério Murcho 1965, filósofo, professor e escritor português Edward Carpenter 1844-1929 poeta, socialista, antologista e ativista político inglês Ed Begley Jr. 1949, ator e ativista do meio ambiente norte-americano Eden Abes George Alexander Aberle, 1908-1995. Compositor de canções e músico americano, autor da canção Nature Boy, e grande influência para o movimento hippie Eduard Baltzer 1814-1887, fundador da primeira sociedade vegetariana da Alemanha Edwin Arnold 1832-1904. Poeta e jornalista inglês Eliezer Kamenetsky 1888-1957, poeta, ator e divulgador do naturismo russo Elisei Reclus 1830-1905, geógrafo e anarquista francês Hélène de Générès 1958. Atriz, apresentadora e comediante norte-americana Ellen G. White 1827-1915, religiosa, missionária e escritora americana, e uma das mais importantes lideranças da Igreja Adventista do Sétimo Dia Emanuel Swedenborg 1688-1772. Polímata e espiritualista sueco Emilides Chanel 1976, atriz americana Empédocles 495 490 435 430 Arq filósofo, médico, legislador, professor, místico e profeta grego Ernest Howard Crosby 1856. 1907, reformista e escritor americano Ismael Initizo 1898-1972, escritora e atriz britânica Fauja Singh 1911, maratonista centenário, de origem indiana, que foi a primeira pessoa de 100 anos a competir numa maratona. Ferdinand de Melanie Luiz 1846-1919, político Felipe Neri 1515-1595, religioso e santo católico Fiona Apple 1977, cantora, compositora e pianista norte-americana.
Flávio Cláudio Juliano 333, Imperador Romano Francisco Madeiro 1873-1913, latifundiário e político mexicano, Presidente do México Franqueiro 1981, guitarrista da banda americana My Chemical Romance Franz Kafka 1883-1924, escritor Fred Vasquez Homem 1907-1998, nascido Fred Washman, médico e escritor português de origem alemã Gary L. Francione 1954, escolar de direito, autor e ativista americano Geezer Butler 1949, baixista e músico inglês Black Sabbath General D. 1971, rapper português de ascendência moçambicana, um dos precursores do rap e hip-hop em Portugal Georg Friedrich Dahmer 1875, poeta e filósofo alemão Jorge Arliss 1868-1946, ator, autor, dramaturgo e diretor de cinema inglês George Shane 1671-1743. Médico, filósofo e matemático escocês George Bernard Shaw 1856-1950, escritor, jornalista e dramaturgo irlandês George Rizzo 1943-2001, músico britânico, famoso por ter sido guitarrista, compositor e cantor dos Beatles Georgina Verbaan 1979, atriz e cantora Giovanni Pico della Mirandola 1463-1494, filósofo neoplatônico e humanista do Renascimento italiano Glênio Veiga Paiva a.k.a. Geleia 1985, figura fundamental para a disseminação do veganismo no cenário brasileiro. Já tocou em diversas bandas, entre elas Você é Livre, Ed Murphy Fuerza carece de fontes Guillaume Thomas François Raynal 1713-1796, religioso e filósofo francês Gustave Euste 1874-1934, compositor inglês. Conhecido pela sua obra Os Planetas Gustave Struve 1805-1870, político, escritor e revolucionário alemão Giza 1966, artista de pop americano, integrante do grupo Wu-Tang Clan Heitor Lourenço, ator e apresentador de televisão português 88 Elio Gracie 1913-2009, lutador de artes marciais, fundador do Brazilian Jiu-Jitsu e Usman 1951, presenteiro Stephen Salt 1851, 1939, escritor e ativista inglês Horace Greeley 1811-1872, jornalista e abolicionista estadunidense e fundador do Partido Republicano Berto Rodé 1893-1981, filósofo, educador e teólogo catarinense Lia Repin 1844-1930, pintor e escultor russo Isaac Bashevis Singer 1902-1991, escritor americano Isadora Duncan 1877-1927, bailarina norte-americana Jaime de Magalhães Lima 1859-1936, escritor português James Cameron 1954, premiado cineasta, produtor, roteirista e editor canadense residente nos Estados Unidos, diretor de filmes como The Abyss, Terminator 2, Judgment Day, Titanic e Avatar. James Cromwell 1940, ator estadunidense Jane Goodall 1934, primatóloga, etóloga e antropóloga britânica Jason Das 1977, compositor e cantor estadunidense, famoso pela canção I Am Your Jean-Jacques Rousseau
1712-1778, filósofo, escritor e compositor suíço Jean-Antoine Glaise 1773-1843, escritor francês Jeff Beck 1944, guitarrista britânico Jessica Chastain 1981, atriz americana de cinema, televisão e teatro, conhecida por seus papéis nos filmes The Tree of Life, The Debt, Taxeuter e The Help do Krishnamurti 1895-1986, filósofo e místico indiano foi sempre vegetariano João Bentes Castelo Branco 1850-1940, médico e escritor algarvio João Crisóstomo 349-407 teólogo e escritor cristão, patriarca de Constantinopla João Gordo, vocalista da banda Ratos de Porão Joaquim Fênix 1974, ator e cantor estadunidense Joel Xavier 1974, guitarrista português Johnny Coltrane 1926-1967, saxofonista e compositor de jazz norte-americano Donny Gay, 1685-1732, poeta e dramaturgo inglês Johnny Harvey Kellogg 1852-1943, médico estadunidense John Lennon 1940-1980, músico, compositor, escritor e ativista em favor da paz britânico. Vegetariano durante alguns períodos apenas Boni Maxwell Coetzee N. 1940, escritor sul-africano Prêmio Nobel de Literatura de 2003 José Oiticica 1882-1957 professor, dramaturgo, poeta parnasiano e filólogo e notável anarquista brasileiro. Boni Rei 1627-1705, naturalista inglês John Wesley 1703-1791, clérigo anglicano e teólogo cristão britânico, líder precursor do movimento metodista Jonathan Safran Foer 1977. Escritor americano, autor do livro Comer Animais Johnny Appleseed, 1774-1845 pioneiro e herói folclórico dos Estados Unidos John Anderson, 1944, vocalista da banda de rock Yes José Agostinho de Oliveira. 1866-1938, professor, escritor, crítico literário, dramaturgo e publicista português Joseph Richardson, 1752-1803, ensaísta e antiquário inglês Joshua Evans 1731-1798. Jornalista, quaker e abolicionista americano Joss Stone 1987, cantora, atriz e compositora inglesa Georgia Fox 1968, atriz estadunidense Sarah Sidney Nuxi Crime Scene Investigation KRS One 1965, mestre de cerimônias e produtor musical estadunidense. K.D. Lang 1961, cantora canadiana vencedora de vários Grammy Awards Kabir 1440-1518, poeta místico indiano Katalishni Buiteg 1970, político Killer Kowalski 1926-2008 lutador de wrestling e profissional canadense Kristen Bell atriz Case Boek 1884-1966, educador Kim Van Cote 1974, atriz and screenwriter Lea Michele 1986, atriz, cantora e dançarina estadunidense Leon Tolstói 1828-1910, escritor Leonardo da Vinci 1452-1519, cientista, matemático, pintor, escultor Luiz Gompertz
1779-1865, escritor, inventor e ativista Leona Lewis 1985, cantora e compositora inglesa Lily Lemon 1848-1929, cantora lírica soprano e professora de canto alemã Linda M. C. Cartney 1941-1998, fotógrafa Lisa Edelstein 1966, atriz americana Loretta Schreiber 1956, apresentador de televisão Lou Andrea Salomé 1861-1937. Intelectual alemã, nascida na Rússia Louise Leitão 1866-1940, escritor, jornalista, feminista e filantropo português Luísa Mel, apresentadora, advogada, ativista, atriz, modelo e dubladora Cláudia de Breige 1975, Diejai, comediante e presenter Maísa de Noronha 1986, engenheira florestal Magie, que 1979, atriz americana e ex-modelo Mahavira C. 599-527, fundador histórico do jainismo Malcolm Mujeri de 1903, 1990, jornalista, escritor, satirista, soldado espião e acadêmico cristão britânico Marco Fábio Calvo C. 1440-1527. Filólogo, antiquário, matemático e médico italiano Maria Euneo 1873-1932, escritora, poetisa, jornalista, teosofista e espírita portuguesa Meti Groening, criador da série de televisão Os Simpsons carece de fontes Marguerite Yourcenar 1903-1987. Escritora belga, a primeira mulher eleita à Academia Francesa de Letras Marianne Thieme 1972, político Marie Givos 1957, político Marcílio Ficino 1433-1499, filósofo italiano Martinho de Porres 1579-1639, religioso e santo peruano Martí Feldman 1934-1982, ator e comediante inglês Mastakila, 1969, rapper americano e membro do grupo Wu-Tang Clan Maurice Maeterlinck 1862-1949, dramaturgo e ensaísta belga, Prêmio Nobel de Literatura em 1911 Michael Clarke Duncan 1957-2012, ator americano Mike Tyson, 1966. Ex-boxeador norte-americano Milo Ventimiglia 1977 ator norte-americano, Peter Petrelli na série Heróis Mohandas Karamchand Gandhi 1869-1948 pacifista indiano Morrissey Natalie Portman 1981. Atriz norte-americana Nikola Tesla 1856-1943, inventor nascido na Croácia Nikolai Leskov 1831-1895, escritor russo Nuria Ano 1973 escritora e novelista espanhola. Olivia Wilde 1984, atriz norte-americana Ovidio 43 a.C., poeta romano Ozzy Osbourne 1943, cantor norte-americano não é mais vegetariano P.N.K. 1979. Cantora e compositora norte-americana Padre Malaya 1868-1933, padre católico, cientista e inventor português Pamela Anderson 1967, atriz e modelo canadense da série Marés Vivas Paolo Trubetskoy 1866-1938.
Escultor russo Patrick Baboumian 1979, competidor culturista armênio-alemão, atualmente detentor do título O Homem Mais Forte da Alemanha Paul Carton 1875-1947, médico Francis Paul M.C. Cartney 1942, cantor, compositor, multi-instrumentista, empresário e produtor britânico Paul Atkinson 1950, fundador do C.A. Sepherd Conservation Society e cofundador da Greenpeace Paulo Borges 1959, professor, ensaísta, filósofo, poeta e escritor português, presidente do Partido pelos Animais e pela Natureza Pedro Indiveri. Colucci 1879-1987 médico naturopata de origem italiana Pedro Valdio 1975, músico português, um dos membros fundadores dos Blasted Mechanism Percibice Celei 1792-1822 poeta romântico inglês, Percy Grainger 1882-1961 compositor australiano Peter Dinklage 1969, ator americano de cinema, televisão e teatro Peter Max 1937, ilustrador e artista gráfico americano, de origem alemã Peter Singer 1946. Filósofo australiano e professor na Universidade de Princeton Philip Eckert 1661-1737, médico Frances Piadois 1964, atriz e cantora Piero Martinetti 1872-1943. Filósofo e professor italiano Pitágoras c. 570 a.C. 497 a.C., filósofo e matemático grego Plutarco, filósofo e prosador grego Plotino k. 205-270, filósofo grego 203 Porfírio filósofo neoplatônico, discípulo de Plotino Portia de Rossi. 1973, atriz australiana Prince 1958, multi-instrumentista, músico e dançarino americano Quintus Sestius, c. 70 a.C. filósofo romano Rabindranath Tagore 1861-1941, escritor, poeta e músico indiano, Nobel de Literatura em 1913 Rainer Maria Rilke 1875-1926. Poeta de língua alemã Richard D. Rieder 1940, psicólogo britânico, pioneiro no movimento de libertação animal Richard Linklater 1960, cineasta e escritor norte-americano Ringo Starr 1940, músico, baterista, multi-instrumentista, cantor, compositor e ator britânico Rita Lee 1947, cantora brasileira River Phoenix 1970-1993, ator norte-americano Rob Zombie 1965, cantor estadunidense, vocalista de metal industrial Roberto Di Nobili 1577-1656, missionário jesuíta italiano Roger Crabbe 1621-1680, escritor político inglês Romain Rolland 1866-1944. Novelista, biógrafo e músico francês Prêmio Nobel de Literatura de 1915 Romana cantora 1981, cantora portuguesa Russell Brand 1975, comediante, ator, colunista e apresentador de rádio e televisão inglês Russell Simmons 1957 produtor,
musical americano, um dos fundadores da Def Jam há 1969, rapper, produtor e ator americano, líder do grupo Wu-Tang Clan Berry 1945-2014, escritor americano, autor de livros sobre a história do vegetarianismo, vegetarianos famosos e vegetarianismo nas religiões do mundo. Sadek Hidayat 1903-1951, escritor iraniano, considerado o maior escritor moderno de língua persa. Sandra Coes 1972, atriz e modelo portuguesa. São Francisco de Paula 1416-1507. Eremita e santo da Igreja Católica, fundador da Ordem dos Mínimos. São João de Brito 1647-1693, missionário e mártir português. Cotiadas 1957, cartunista norte-americano, autor da série Gilbert Samuel e Joseph Agnon. 1888-1970, escritor israelense, Nobel de Literatura em 1966. Sharon Den Adel 1974, vocalista e compositora da banda Within Temptation. Siddhartha Gautama, o Buda, professor espiritual e fundador do budismo. Sir Isaac Pitman 1813-1897, educador e inventor inglês. Sir Richard Phillips 176-1840, professor, autor e editor inglês, fundador da The Monthly Magazine. Srinivasa Ramanujan 1887-1920. Matemático indiano. Stella M. C. Cartney 1971, estilista, atriz, socialite, modelo e apresentadora inglesa. Sylvester Graham 1794-1851, reformista alimentar americano. Sophie Monk 1979, cantora, atriz e modelo australiana. Steve Jobs 1955-2011, inventor, empresário e magnata americano no setor da informática. Steve Vai 1960, guitarrista, compositor e produtor musical. Swami Satchidananda 1914-2002, professor espiritual, adepto do yoga, líder religioso e autor indiano. Theodore Monod 1902-2000. Naturalista, explorador, erudito e humanista. Francis Thomas Pitfield 1903-1999, compositor, poeta, artista, gravador, professor britânico. Teofrasto 372 a.C. 287 a.C., filósofo grego. Tom York 1968. Vocalista e compositor da banda britânica de rock alternativo Radiohead. Tobey Maguire 1975, ator norte-americano, Peter Parker no filme Homem-Aranha. Vegetariano desde 1992. Tom Regan 1938, filósofo norte-americano especializado na teoria dos direitos animais, autor do livro Jaulas Vazias. Václav Nijinsky, 1889-1950, bailarino e coreógrafo, origem polaca, vida guerra 1974, modelo e atriz cubana. Voltaire François Maria Rouet, 1694-1778. Escritor, ensaísta, deísta e filósofo iluminista francês, provavelmente vegetariano no final da vida. Visconde de Figariere 1827-1908, diplomata, escritor, historiador, poeta e filósofo português. Xavier Rude 1978, cantor, compositor e multi-instrumentista australiano. Xuxa 1963, apresentadora de televisão brasileira. Walter Boas 1963, político. William Alcott 1798-1859, médico, pedagogo e escritor americano. Win T. Shippers 1942.
comediante Woody Harrelson 1961, ator norte-americano Will Diamond 1916, 1999, violinista e maestro estadunidense